despesa. Ou seja, o governo diminuiu a sua capacidade de arrecadação, porque o governo acreditou que a economia mundial iria se recuperar muito rapidamente e ela não se recuperou, e o Brasil não se recuperou. Agora, o que você tem que fazer? O governo não pode ficar mais um ano falando em corte. O governo agora tem que falar em crescimento. Sim. Tem que falar em investimento. Se não tem dinheiro público no orçamento, nós temos que fazer financiamento. Nós temos que procurar parceiros, temos que construir projetos estratégicos com outros países. Porque agora, em época de crise, a gente tem que fazer aquilo que a gente não consegue fazer em tempo de normalidade. Você tem que ser mais ousado, mais corajoso e fazer coisa nova. Existe crença comum no Ocidente que o PT é parecido com os partidos da esquerda, por exemplo, como na Bolívia, Venezuela, Cuba, Equador, e que o senhor e Dilma querem colocar o Brasil no mesmo caminho. E também estou ouvindo muito isso aqui no Brasil, entre brasileiros. Isso é verdade? Quais são as diferenças principais entre o PT e esses partidos? Não seja injusto com o PT, pelo amor de Deus, porque o PT tem muita ligação com o SPD alemão, com o Partido Trabalhista inglês, com o Partido Socialista francês, com o Partido Socialista espanhol. O PT tem muita relação. Veja, entre o PT e os partidos da esquerda na América Latina. Deixa eu lhe falar, tá. o PT, ele é o maior partido de esquerda da América Latina. O PT definiu... O PT nem sequer definiu o tipo de socialismo que o PT quer, porque o PT diz que o socialismo será a construção, sabe, será construído pelo povo. Não será o PT que vai dizer, meia dúzia de intelectuais, dizer que tipo de socialismo nós queremos. O PT é um partido muito mais aberto do que outros partidos de esquerda na América Latina. Tá. O que nós somos é maior, sabe? O partido é um partido muito plural. Não tem nenhum partido no mundo que seja democrático e aberto como o PT. Dentro do PT convive tudo que você imagina. É como se fosse uma arca de Noé. Ou seja, qualquer pessoa e qualquer pensamento político ele pode entrar no PT. O que ele precisa ter consciência é que quando o PT decide, aquilo que o PT decidiu passa a ser obrigação de todos os petistas. O senhor fez uma coletiva 2 semanas atrás para o mídia internacional e disse alguma coisa muito interessante sobre o juiz Sérgio Moro. O senhor disse que ele é uma figura inteligente, competente, mas, para usar suas palavras, sendo humano, pessoas com muito poder e muita adoração são vulneráveis à tentação ao abuso do poder. Isso se aplica para o senhor também? É que não tem nenhum poder. Não tem nenhum poder? Eu não tenho nenhum poder. Eu quando tive poder, que eu era presidente da República, a coisa que eu mais me orgulho é que nunca a sociedade participou de deliberações tanto quanto participou no meu governo. Quando teve poder, ou se o senhor tem poder na futura, isso se aplica para o senhor também? Esse principal? Que a pessoa com muita adoração, muito poder, são vulneráveis à tentação do abuso do poder? Eu acho que todo mundo com muito poder é vulnerável. Que a gente... E sobretudo, não é todo ser humano que consegue suportar, sabe, a popularidade, a mídia, a fotografia, uma imagem, sabe? Isso pode prejudicar muita gente. Eu já vi muita gente, desde jogador de futebol, a jogador de beisebol, sabe? A jogador de snooker, a juiz, a presidente da República, a deputado, a senador, se prejudicar. O senhor também precisa lutar contra esse perigo? Lógico. Desde quando eu era dirigente sindical, eu sempre tive consciência de não me permitir deixar influenciar pelo sucesso da mídia. Eu sei quanto é bom sair na capa de um jornal. Eu sei quanto é bom sair na capa de uma revista. Eu sei quanto é bom aparecer na televisão todo dia. Agora, se você não tiver cuidado e não tiver senso de responsabilidade, você pode enveredar por um caminho totalmente equivocado. E eu vou dizer para você uma coisa. Todo homem que se acha imprescindível, todo homem que se acha insubstituível, começa a virar um ditador. E quando começa a virar um ditador, isso é muito ruim. Quero discutir o papel mídia brasileiro.
incitando os protestos e pressionando a saída da Dilma. Como uma jornalista que não é brasileiro, mas mora aqui no país há muito tempo, estou chocado com o mídia aqui, como organizações Globo, Veja, Estadão. Estão tão envolvidos o movimento contra o governo defendendo os partidos da oposição. Eles fingem ter imparcialidade, mas na realidade agem como principal ferramenta do propaganda. O controle das organizações do mídia por poucas famílias muito ricas aqui no Brasil é um perigo para a democracia? É. Por quê? Deixa eu lhe falar uma coisa, porque eu penso que o que é ideal no mundo, o que seria ideal, era que você tivesse uma imprensa altamente democrática, que tivesse sua opinião política e ela fosse expressa no editorial, mas que fosse muito, muito fiel aos fatos. Que não tivesse versão, que tivesse os fatos. Bem, pois bem, aqui no Brasil hoje você não tem partido de oposição. Aqui no Brasil hoje quem faz oposição é, na verdade, a mídia. O Globo, Você tem 3 jornais, sim, 3 revistas sim. E os canais de televisão que fazem oposição aberta ao governo. Sim. Convoca passeata, convoca protesto. Estão estimulando ódio. Veja, eu perdi 3 eleições. E cada eleição que eu perdi, eu voltava para casa. Eu ia lamentar com a minha mulher, ia lamentar com meus companheiros do PT. E esperava 4 anos para me preparar. Perdia outra vez. Voltava para casa. Ia me lamentar. Sabe? Perdi outra vez. Até que um dia eu ganhei. E eles não sabem perder. Eles não sabem perder. Ou seja, eles perderam uma eleição da Dilma. Sabe? E eles continuaram no palanque até hoje. Como o partido é frágil, a imprensa assumiu o papel de ser um partido. Isso é grave, isso é um risco para a democracia. Veja, eu quando terminei o mandato em 2010, nós tínhamos feito uma Conferência Nacional de Comunicação. E nós preparamos um anteprojeto de regulação, que poderia ser modelo americano, modelo inglês, modelo francês, sabe? Nada modelo Cuba, nem nada modelo China. Ou seja, lamentavelmente não foi encaminhada ao Congresso Nacional, porque a nossa regulamentação é de 1962. A gente não tinha internet, a gente não tinha fax, a gente não tinha nada. Não tinha TV digital, não tinha satélite, não tinha nada. A nossa regulamentação é de 62. E eles não querem mudar. Ora, então eu penso que esse é um tema, é um debate que vai voltar. Mas essas organizações do média, pelo menos aceitaram, ou talvez apoiaram, a candidacia do senhor na 2002, 2006. Concorda com isso? Não. Em 2002, veja, em 2002 estava certo que eu ia ganhar as eleições. Em 2002 eu nunca tive preocupação porque algo me dizia que aquela eleição era minha vez de chegar à presidência. Obviamente que a imprensa não foi hostil a mim. Mas em 2006, eu era presidente da República e eles davam mais destaque a uma candidatura que estava em 4º lugar do que a minha candidatura que estava em primeiro e era presidente da República. Eles trabalharam o tempo inteiro para eu perder as eleições em 2006. Quando o Alckmin foi para o 2º turno, eles festejaram, sabe, que eu ia perder as eleições. O que aconteceu é que o Alckmin teve menos votos no 2º turno do que no 1º turno e eu fui para 62% dos votos. Eles imaginavam que eu não ia ter sucessor para fazer. Imaginavam que, sabe, o Serra seria o presidente em 2010. De repente, nós apresentamos uma mulher que não tinha experiência política, uma mulher de esquerda, que tinha ficado 3 anos e meio na cadeia, que tinha sido torturada e que não tinha nenhuma experiência política. Sim. Tá? Pois bem, essa mulher foi eleita presidente da República. Tá? Diga-se de passagem, fez um bom primeiro mandato. Tá? A queixa que se tinha contra a Dilma é que ela não gostava de conversar, que ela não gostava de fazer política, mas isso é de menos. Tá? O dado concreto é que chega nas eleições, outra vez apostaram que a Dilma ia ser derrotada. A Dilma vai ter derrotada, a Dilma não... Sabe? Ela ganhou. E aí, eles ficaram ensandecidos. Ensandecidos. Até hoje não aceito. Até hoje não aceito. Sim. Até hoje não aceito, gente.
Até hoje não aceitam. Quero trocar um pouco o assunto. Quando apareceu reportagem sobre como o NSA está fazendo espionagem contra o Brasil, o senhor, como a Dilma, denunciou isso muito intenso, falando que é uma invasão da privacidade extrema. E disse a mesma coisa quando suas conversas privadas foram divulgadas do juiz Moro. Mas, recentemente, esse mês, o governo, um novo lei, o antiterrorismo lei, foi aprovado com o apoio forte do governo do presidente Dilma, que dá muito poderes do espionagem para o governo do Brasil. Essa é uma contradição que o senhor pensa sobre essa lei? Eu era contra a lei. Eu era contra a lei porque eu acho que o Brasil não pode trazer para o Brasil o padrão de discussão do terrorismo dos países que vivem essa questão do terrorismo. O Brasil, graças a Deus, não tem esse problema. Apesar de muita gente, de vez em quando, dizer que o Brasil tem que se preocupar com isso, nós fizemos... Acho que o governo está explorando esse medo. Não, é que o governo ficou preocupado com as Olimpíadas, o governo ficou, sabe, eu acho que houve um exagero. Esse país é um país em que as pessoas não têm o hábito de terrorismo. Mas esse poder da espionagem que agora o governo brasileiro tem é muito perigoso. Eu não gosto disso. Deixa eu te contar uma coisa para você. Eu tenho muito medo de você transformar o aparelho de Estado, sobretudo o aparelho policialesco do Estado, muito forte. Eu tenho medo, porque isso se volta contra a democracia, isso se volta contra as instituições democráticas. Tá? Eu acho que tem que ter um equilíbrio e não precisa, efetivamente, você criar um monstro para se defender do monstro. Muitas organizações internacionais de direitos humanos estão reclamando muito que o Brasil está violando os direitos dos prisioneiros brasileiros, porque o sistema tem condições inaceitáveis dentro das prisões. E muitas pessoas estão na prisão há muito tempo sem julgamento. Grande parte desse problema é a guerra às drogas, que o PT está sempre apoiando, mas está colocando muitos brasileiros, em sua maioria pobres, negros, jovens, na prisão. O senhor no passado apoiou essa guerra, mas agora o ex-presidente Fernando Henrique, junto com muitos líderes globais, disse que essa guerra fracassou e é desumana. O senhor concorda com isso ou quer continuar essa guerra? Veja, a guerra fracassou porque o Poder Judiciário é muito lento. Ou seja, tem pessoas que estão na cadeia há 2, 3 anos, sequer foram julgados. Sem julgamento. Sequer foram julgados. E também vale para o Lava Jato. É a mesma coisa. Também vale para o Lava Jato. É um problema do Poder Judiciário. Mas ninguém importa ser quando é jovem, negros, pobres, ficando na prisão 2, 3 anos sem Aí há uma preferência, isso nós temos denunciado. Eu tenho feito muitas reuniões com um grupo de jovens da periferia. Há uma preferência, na verdade, em prender negros e pobres ou matar negros e pobres. Ou seja, e isso é um problema que nós estamos tentando, não apenas um partido, mas o Poder Judiciário, a entidade de juízes. Como é que a gente vai agilizar, sabe, a liberação e o julgamento dessas pessoas? Mas com essas condições do sistema de prisões brasileiros, é justo para colocar alguém dentro da prisão 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses, qualquer tempo, para possuindo drogas com essa pobreza, com essa... Eu sou pela descriminalização, portanto eu não acho que um cidadão que cometeu um crime qualquer tenha que estar preso. Eu não acho que um cidadão que é pego, um usuário de droga, possa ser preso. Ou seja, essa pessoa muitas vezes precisa muito mais de orientação psicológica do que de cadeia. Ou seja, uma coisa é você prender um traficante, outra coisa é você prender um usuário. Eu sou contra, sabe, nos batemos contra. Agora, você tem um problema para enfrentar no Brasil, que ainda você tem um poder judiciário muito conservador. Então, minha última pergunta. Há muito tempo, o Brasil foi um das líderes na América Latina, tratando os cidadãos gays com igualdade.
E, na verdade, o Brasil foi mais progressiva do que os Estados Unidos e vários países na Europa com esse assunto. Mas agora tem esse movimento evangélico no Brasil que é muito forte e que quer reverter isso. E eu sei que o senhor, no passado, apoiou alguns direitos para os LGBTs, mas quero perguntar, o senhor agora apoia igualdade absoluta para os LGBTs sob a lei? Eu aprovo. Incluindo o direito para casar? Deixa eu lhe contar uma coisa, querido. No Brasil aconteceram coisas muito importantes. Veja, eu fui o único presidente da República que fiz uma conferência nacional com LGBT. Quando muita gente achava que era muito perigoso eu ir na conferência, eu fiz uma conferência com mais de 2.000 pessoas e foi uma lição extraordinária para o governo. Segundo, nós conseguimos aprovar, sabe, na Suprema Corte a união civil, o que foi um avanço extraordinário. Mas não igual. Sabe, nós fizemos agora no Plano Nacional de Educação... Mas não é igual do que o direito para casar para casais heterossexuais. É menos. Mas, de qualquer forma, a Suprema Corte tomar uma decisão dessa foi um avanço extraordinário. E apoia o direito para casar para casais gays? Eu apoio o direito das pessoas tomarem a decisão que melhor lhe convier. Mas incluindo o direito para casar? Incluindo o direito para casar. Eu, quando falo de união civil, eu já falo em casamento. Eu, sinceramente, acho que as pessoas têm que viver como quiserem, desde que cada um de nós respeite o direito dos outros. Eu, aqui no Brasil, quando se tratava a questão do aborto, que se dizia que o aborto era uma coisa criminosa, eu costumava dizer, olha, eu como cidadão, pai de 5 filhos, sou contra o aborto. Mas eu, como presidente da República, trato o aborto como uma questão de saúde pública. Porque a mulher tem o direito de escolher e não o senhor. Lógico. Sabe, então eu penso que o Brasil tem evoluído muito, mas em alguns temas nós ainda estamos muito atrasados. Mas eu queria dizer uma coisa, mas eu queria fazer eu só queria dizer uma coisa para você, ainda sobre a questão Lava Jato, você que é um estrangeiro que está aqui no Brasil... E vamos ter uma aliança internacional. Então deixa eu lhe falar uma coisa. O que me preocupa nessa história do Lava Jato é outra tese que está em curso, como a tese da teoria do domínio do fato. É a tese que primeiro você detecta um bandido, você carimba alguém de bandido, aí você vai procurar crime para jogar nas costas dele. Eu estou dizendo isso porque todo santo dia aparece alguém dizendo, eles querem pegar o Lula, é o Lula que eles querem pegar. E eu todo santo dia eu digo. Porque eles acreditam que o senhor vai fazer a eleição de novo para a presidência. Eu duvido. É verdade que vai fazer? Fazer o quê? A eleição de novo para a presidência. Eu não sei, veja, se o motivo é esse, é uma bobagem. É uma bobagem. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu duvido que nesse país tenha algum empresário que diga que um dia discutiu 5 centavos comigo. Antes, eles deram muito dinheiro para apoiar a campanha do senhor. Tem muito apoio dos negócios, das empresas porque grandes. Aqui no Brasil só dá dinheiro quem é rico, quem é pobre não tem dinheiro para dar. Vamos ser francos. Em nenhum país do mundo, um candidato vende a sua casa para ser candidato. Precisa apoio do Chico. É lógico. Nos Estados Unidos é até charmoso. Nos Estados Unidos até ganha prêmio que arrecada mais. O Obama, o Clinton, tive muito apoio do Wall Street, das grandes empresas. Então deixa eu lhe falar uma coisa, Fê. Essa era a regra do jogo. Você pede dinheiro, o empresário dá o dinheiro, você presta conta, a justiça aprova a conta, acabou o problema. Para os ricos. Agora se criou essa ideia e o PT defendia a ideia de que vamos acabar com o dinheiro privado na campanha e vamos fazer financiamento público, que é a forma mais digna de fazer campanha. Está prometendo que o PT não vai aceitar dinheiro para empresas grandes para fazer campanha? O PT decidiu não aceitar contribuição empresarial para a campanha eleitoral.
Portanto, eu acho uma coisa extraordinária, uma coisa corajosa, e isso pode fazer renascer o PT com muito mais força. E se o senhor faz eleição na futura para a presidência, vai manter com essa promessa? Lógico, porque eu já sou muito conhecido. Mas tem muitas críticas da esquerda que o PT está apoiando muito com essa ideologia do neoliberalismo, que está protegendo a interesse dos ricos em vez de os interesses dos pobres. Isso é válido em parte? Não, nós vamos ter, na verdade, é que outra vez utilizar os trabalhadores e as pessoas mais humildes desse país para fazer a economia do Brasil voltar a crescer. Para isso nós precisamos de financiamento, de crédito e de parcerias. E isso, graças a Deus, eu quero ajudar a Dilma a fazer. Bom, agora muito obrigado pela entrevista, Obrigado. senhor presidente. Obrigado a você. Tá bom.